você aqui. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a clicar aqui embaixo no inscrever-se, para poder se inscrever no canal e ativa o sininho para que as notificações sobre o que rolar por aqui cheguem até você e você conheça mais conteúdo feito aqui no Portal Revoluta, tá bom? Bom, esse é o terceiro episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz e o convidado de hoje é o Arlindo Gonçalves. Quem já acompanhou o Eu Que Fiz já assistiu o episódio, né, da primeira temporada em que ele fala sobre o livro sobre o Joy Division, né, o livro Joy Division Closer, Testamento Musical. É um livro lindíssimo e tá lá na primeira temporada, é só procurar aqui na playlist do Portal Revoluta que você vai encontrar esse episódio do Eu Que Fiz, tá bom? Bom, nesse episódio o Arlindo vai apresentar esse livro aqui, ó. Imunidade Coletiva, só entra aqui quem trouxer socorro. Queria agradecer ao Arlindo por ter me enviado o livro, eu já tô lendo, tá aqui ó, o marcador. E ele me enviou com uma linda dedicatória aqui e agradeço demais. O livro saiu pela editora Estronho, né? E o Arlindo, quem é o Arlindo? O Arlindo, ele é escritor, fotógrafo, é um carioca que mora em São Paulo desde os 6 anos de idade, então já é um paulistano, né? Bom, esse livro aqui ele é marcado pela morte e é pensado como um filme com trilha sonora e intervalos dramáticos. Bom, eu não vou me alongar, porque qualquer coisa que eu fale a mais eu vou dar spoiler. Então você fica agora com o episódio 3 do Eu Que Fiz, da 4ª temporada, com Arlindo Gonçalves falando do livro Imunidade Coletiva, só entre aqui quem trouxer socorro. Apresente seu livro. Esse aqui é o meu livro, Imunidade Coletiva, só entra aqui quem trouxer socorro. É uma trama que se passa em São Paulo, na região central da cidade. Toda a ação do livro se passa em um único dia, a ação central, o núcleo do livro, assim por dizer, se passa em um único dia, né, com várias situações de movimentação pela cidade. Nós temos 2 personagens principais no livro. A primeira delas é o Paulo, vou mostrar para vocês, o Paulo, a ilustração do Paulo, e o Francisco. Aqui tem o Francisco, que é esse rapaz aqui, essa cabeleira bonita aqui no cantinho da imagem. O Paulo, ele é geógrafo, e o Francisco, ele vende a revista Ocas, é uma revista cultural, aqui, que é vendida aqui no centro, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. É uma revista cultural vendida por pessoas em situação de risco. E é o caso do Francisco, que ele é um ex-sem-teto, ele aderiu ao projeto da venda da revista, ficou durante alguns anos vendendo a revista e agora, na situação de pandemia, a venda foi interrompida, né? O livro se passa em agosto de 2020, ali no primeiro ano da pandemia, no momento crucial da pandemia, no inverno de 2020. E aí não dá para vender mais a revista. O Francisco, ele começa a vender, ele retoma, na verdade, uma atividade antiga dele de venda de produtos dentro dos trens da CPTM. Vende água, salgadinho, refrigerante, essas coisas, né? O Paulo, ele é geógrafo, como eu falei, ele sai numa manhã de um determinado dia, que eu não determino assim, o dia da semana qual é, tal, na trama. Ele sai da casa dele, ele mora com a esposa, está grávida do primeiro filho deles. Ele sai para ir ao enterro do tio dele, o seu Jorge, que ele foi vítima do coronavírus, teve Covid e faleceu. Então o Paulo sai de manhã para ir ao enterro é o único familiar, né, que vai ao enterro, aquela situação toda que nós vivemos agora, desde o começo da pandemia, mais fortemente lá no primeiro ano da pandemia, quando os enterros eram em um número muito maior, né, e todo aquele drama de poder ter que enterrar a pessoa rápido, com aquelas questões todas de segurança e tal, e ele sai, uma situação muito triste para ele sai para ir ao enterro do tio Jorge, e ao mesmo tempo o Francisco, de outro ponto da cidade, sai para ir vender coisas nos trens da CPTM. E temos outras personagens também que a gente fala ao longo do vídeo.
Basicamente temos uma personagem coadjuvante principal para cada personagem protagonista do livro, para o Paulo e para o Francisco. No caso do Paulo nós temos o Xavier, que é um farmacêutico, e no caso do Francisco a gente tem o seu Elias, que é um livreiro aqui do centro da cidade, né? Então temos formam pares assim, né, de personagens. Além desses 4 homens, esses 4 protagonistas, nós temos algumas outras pessoas. 3 mulheres, sendo 2 freiras e uma moça roqueira que cruzam o caminho ali nos transportes também. E 3 homens, 3 rapazes que aí no final todos eles se encontram numa cena final do livro marcada por um episódio de violência urbana. Então basicamente é este o norte do livro, né? Essa história do livro é uma história que se passa na pandemia, não é propriamente sobre a pandemia, né? A gente desenvolve mais isso a seguir, mas é um livro sobre relações e sobre situações urbanas, como é a minha obra, né? A obra de literatura ficcional aqui em São Paulo. Qual foi a inspiração para o livro? Na verdade, eu já havia feito um livro na pandemia, um livro sobre a pandemia, né? É um pequeno livro que é A Solidão da Cidade, na pandemia antes dela. Só que esse é um livro de fotografia. Eu também sou fotógrafo, meus livros, a maior parte dos meus livros tem fotografias minhas. Este é um livro de fotografias da cidade de São Paulo durante a pandemia. E a inspiração para fazer um outro livro sobre a pandemia, vamos dizer assim, né? Norteado pela pandemia, né? Pela situação de pandemia que a gente vive. Eu acho que a maior parte dos escritores, desde que não negacionistas, né, não sejam negacionistas, eles sentiram necessidade de se expressar sobre o momento atual, como em outros momentos da nossa vida a gente sente vontade de expressar nosso ponto de vista acerca da situação que a gente vive, de crise que a gente vive, né? Eu obviamente senti essa necessidade, já havia feito esse primeiro livro de fotografias e sentia a vontade de fazer alguma coisa com texto, né? Literatura mesmo, para valer, né? E estava com essa vontade de fazer isso mais ou menos em abril ou maio de 2020. Eu estava em home office, estava em casa durante o horário de almoço e eu ouvi uma notícia no rádio, eu estava fazendo as coisas lá em casa, e eu ouvi uma notícia, estava ouvindo rádio, ouvi uma notícia que reportava uma situação dramática ocorrida nos trens da CPTM, e aí eu tive a ideia de me basear nesse episódio para fazer o livro. Eu não consigo fazer os livros sem ter uma ideia final da conclusão da trama, né? E isso foi muito bom, porque veio a ideia ali no momento ali, eu falei, não, acho que eu vou pegar esse episódio e vou fazer literatura em cima dele. Foi essa a grande inspiração. Então são dois pontos principais, né? A vontade de se expressar sobre o tempo atual, que é uma coisa comum aos escritores, e esse estalo, esse momento ali único que eu tive de ouvir aquela notícia e ter essa ideia de fazer o livro. Como foi a escolha do título? Sobre o título do livro, né? Imunidade coletiva, esse é o título, né? Temos um subtítulo, só entra aqui quem trouxer socorro. Durante a pandemia, várias palavras, vários termos que a gente não tinha familiaridade, podíamos até ter ouvido, mas não tínhamos familiaridade, eles invadiram o nosso vocabulário, né? Invadiram o noticiário, invadiram o nosso dia a dia. Eu lembro bem da palavra platô no começo da pandemia, se falava muito em platô, né? E a imunidade coletiva é uma imunidade de rebanho, que é uma coisa que não era muito do dia a dia das pessoas comuns, de que não é da área da ciência, da área médica, né? Da imunologia, da área sanitária, questões de saúde. Então esses termos invadiram nosso vocabulário ali, nosso dia a dia ali na TV, no jornal, impresso, na internet, e a gente foi aprendendo com eles, né? Imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, ele teve um impacto muito negativo em mim quando eu comecei a conhecer esse significado disso, né? Por que teve impacto negativo? Porque foi usado de maneira incorreta pelas autoridades aqui do nosso país. Então se falava muito assim, vamos
não tínhamos vacina ali no começo da pandemia, então vamos todos trabalhar, não vamos ficar em casa. O governo pregou isso, né? Pregou isso até agora. Então você não pode ficar em casa, tem que trabalhar porque a economia não pode parar, e a gente vai se contaminar de um jeito ou de outro e vamos obter a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, de maneira que o cidadão ali no dia a dia que não podia fazer o seu trabalho em casa, remotamente, né, teletrabalho e tal, ele acabou não tendo escolha, que ele não tinha vacina. E a gente sabe que a imunidade de rebanho coletiva ela é consistente com uma situação de vacinação, não é uma situação de contaminação. E não tinha lá o auxílio emergencial, estava incipiente. Então a gente tinha aquilo que a gente chama de escolha infernal. Ou você fica em casa e morre sem dinheiro, sem conseguir pagar as contas, morre de fome, né? Ou vai trabalhar e se contamina pelo vírus, é o chamado escolha infernal que o governo colocou. E eu tenho uma mania de me apoderar de termos que são negativos e colocar dentro, até como título dos livros ou das histórias. Eu vou dar um exemplo, esse aqui é um livro meu que saiu recentemente, ele tem a palavra medíocre, seres medíocres. Dentro dele são 3 livros, são uma junção de 3 títulos do começo da minha carreira, e um dos livros se chama Desonrados, por exemplo. Então tem desonrados, medíocres, de maneira que com o texto, com o desenvolvimento das tramas, eu falo exatamente o oposto, que não são, essas personagens não são medíocres, elas não são desonradas. E a imunidade coletiva foi um termo, para mim, imunidade de rebanho, pior ainda, né? Imunidade coletiva e de rebanho, para mim teve uma carga muito ruim, assim, porque foi muito mal utilizado pelas autoridades. Então a gente se sentiu ali desamparado. E eu, na verdade, capturei esse título para justamente falar do que é realmente algo que nós carregamos conosco, que realmente pode fazer toda a diferença na situação de drama coletivo que a gente vive. Foi essa a motivação de colocar este título no meu trabalho atual. Fale um pouco sobre os 2 personagens centrais. As personagens principais do livro, a gente falou um pouco aqui sobre o Paulo e o Francisco, né? Então vou mostrar aqui mais uma vez. Aqui é o Paulo e o Xavier, né? Eu falei que temos coadjuvantes para cada um dos principais atores da trama, né? E aqui o Francisco e o livreiro Elias, né? Então, que é o Francisco e o Elias. Já falei sobre eles, né? O Paulo é um geógrafo que está indo enterrar o tio dele. O Francisco é um ex-vendedor. Na verdade, ele continua na Ocas, né? Continua, mas a venda foi interrompida e ele vai vender comida e bebida nos trens da CPTM, né? O que eu queria destacar nessas 2 personagens é que eles são de outros livros meus, né? Eles vieram, aqui estão os 2, ambos, Paulo e Francisco, estão aqui na trilogia do Anonimato. E neste livro, nesta trama, nesse momento aqui, eles eram jovens, muito jovens, né? O Paulo era pequenininho, era o engraxate. Aqui tem uma cena de flashback, aqui o livro traz alguns flashbacks. E o Francisco, ele era um menininho também que circulava pelos trens do metrô em São Paulo. Então são essas 2 personagens principais do livro. Como foi escrever sobre a crise sanitária trazida pela pandemia do novo coronavírus? Foi mais do que sobre a pandemia, foi estranho fazer durante a pandemia, né? Foi muito rápido, saiu muito rápido, assim, as coisas foram muito ligeiras, assim, né? Nessa situação que eu fiz o livro, né? Eu não vou negar a vocês que foi um pouco também de receio, até pela saúde própria, né? Diante de tão dramático momento da nossa vida, né? Mas eu diria, como foi escrever sobre a pandemia? Eu acho que foi estranho, foi muito estranho, assim, durante um certo tempo eu tive um estranhamento muito grande e pensei até em não fazer o livro, não publicar o livro, né? Mas não é um livro, vamos dizer assim, não é um livro que fala muito enfaticamente sobre o coronavírus, né? Sobre a Covid, né? Ele é um livro sobre os efeitos da pandemia. É um livro marcado pela morte, né? As personagens principais, como eu falei, o Paulo tem um episódio de perda familiar devido à Covid. E o Francisco também tem um episódio de perda que ele está
em luto também no momento, e também foi ocasionado pelas contingências da pandemia. Então eu diria que foi muito estranho, assim, foi muito particular escrever, mas nem tanto sobre a pandemia, mas de fazer um livro dentro da pandemia, sobre a pandemia, tendo a pandemia como pano de fundo, e ela não acabou. Então é uma situação muito diferente para mim, né? Esse foi o meu sentimento. Como foi escolher personagens tão distintos para interagirem entre si? As demais personagens distintas, né, com perfis distintos. Eu vou mostrar aqui a primeira leva delas. Então temos 3 mulheres aqui, 2 freiras, a irmã Albertina, a irmã Regina e uma moça roqueira que está aqui ao lado delas. Temos uma senhora budista, está aqui, bem simpática. E temos 3 marmanjos que aparecem ao final do livro, né? 3 figuras aqui anônimas na cidade de São Paulo. Perfis distintos, personagens coadjuvantes distintas. Por que eu as fiz, né? Porque eu as coloquei na trama? Basicamente para representar a diversidade da nossa cidade, diversidade de tribos, assim por dizer, né? Credos e crenças, e colocá-las todas juntas para desenvolver o aspecto ético, de discurso ético do livro, ao final da trama. Como eu falei, convergem, todos esses destinos convergem ao final do livro. Ali eu tento desenvolver e justificar até mesmo o título e subtítulo do livro, da obra, né? Na parte gráfica, o livro traz muitas páginas pretas. Qual foi o intuito disso? Algo que eu gostaria de alertar vocês, quem for comprar o livro, quem for ler o livro, não folheá-lo assim, porque tem algumas ilustrações que entregam momentos cruciais da trama, né? E principalmente ao final dele, né? Ele foi pensado, ele é a primeira vez que eu penso num livro, como, na verdade não é a primeira vez, mas a mais forte ocasião em que eu penso num livro num aspecto muito visual. Eu imaginei todo ele como um filme, inclusive com trilha sonora, com algumas músicas chave. E portanto, ele na produção gráfica dele, a gente colocou várias páginas. Isso foi o Marcelo, o editor, que teve a ideia, junto comigo, vendo as ilustrações, vendo o texto, de encadeá-las com vazios, né? Cenas com páginas pretas, totalmente sem texto, como se fossem silêncios no momento da trama. Aqui, deixa eu ver aqui essa sequência, tá vendo? Uma sequência de ilustrações, e as ilustrações vão contando a história. E aí é como se fosse um filme. E as páginas pretas têm esse significado simbólico, como se fossem lacunas ali, respiros ali no desenrolar do livro. O livro é uma homenagem aos que se foram por conta da Covid-19? Aqui a última página, a gente fala um pouco mais logo depois, a última página do livro, a ficha técnica. Então aqui a gente tem o título, né? Obviamente, imunidade coletiva, só entra aqui quem trouxer socorro, e eu coloquei: pela memória de todos que morreram na pandemia, ninguém será esquecido. Sim, o livro ele é uma homenagem que eu fiz aos mortos. Temos um pós-fácil aqui que eu detalho um pouco mais sobre isso, né, as motivações para fazer o livro. E ele é realmente uma singela homenagem, uma singela lembrança que eu deixo com relação às pessoas que faleceram. Acho que todos nós temos próximos a nós alguém que tenha perecido aí na Covid. Mas mais do que uma homenagem aos mortos, é a memória, né? Que a gente não perca de vista o que aconteceu, o que está acontecendo ainda, né? Na nossa sociedade global, local e global. Então é sim uma homenagem que eu fiz aos mortos da pandemia. Por que você resolveu resgatar personagens de outros livros? Bom, eu falei que o Paulo e o Francisco, eles estiveram em outros livros meus, né? Que o Paulo,
especificamente, ele está em 2 livros desta trilogia do Anonimato, e o Francisco está em um dos livros da trilogia do Anonimato. É algo que eu venho fazendo regularmente. Eu comecei a literatura em 2000, um pouquinho antes, 1998, 99, aí comecei a participar de concurso, aquela coisa toda de testar ali a qualidade do material em ocasiões assim como concursos, essas coisas. E eu desenvolvi uma série de personagens na época, fiz um grande apanhado de personagens em novela e conto, em um romance, e aí eu fui desenvolvendo essas personagens e eu volto a elas sempre. Qual é o significado de fazer isso? É porque eu gosto muito dessas personagens que eu criei, né? Além do Paulo e do Francisco, a gente tem uma outra personagem que aparece, essa aqui é a ilustração mais uma vez do livro atual, aparece uma das primeiras personagens, que é a Dona Joana, que é uma personagem que eu gosto muito, e eu não consigo dar sossego pra coitada da Dona Joana, eu sempre coloco ela em algum livro meu, né? Então ela e o Paulo se encontram, essa é uma cena inclusive de flashback do livro em que originalmente aconteceu este encontro aqui deles na rua, né? O Paulo aqui menininho, aqui engraxate aqui, né? E a Dona Joana ali na Avenida Celso Garcia, os dois se encontrando. Qual é o motivo disso? É que eu gosto muito delas e eu me vejo hoje não como um escritor deles, talvez como um biógrafo deles, assim, porque eles criaram uma importância muito grande no meu afeto, né, no meu universo afetivo literário. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Quanto tempo demorou na produção do livro, né? Eu tive então a ideia ali por volta de abril, maio de 2020 e terminei o livro em agosto de 2021. Aí a partir do fim de agosto para frente a gente trabalhou a parte prática de transformar tudo no livro mesmo, a parte editorial. Então foi isso, foi esse tempo que eu despendi. De maio de 2020 até agosto de 2021, a escritura e a elaboração das ilustrações. Dali até dezembro foi a concretização do projeto em livro. Quem fez a arte gráfica do livro? A arte gráfica e as ilustrações. Então, pegando aqui o livro mais uma vez, a capa é uma fotografia minha. Eu sou fotógrafo, como eu falei, é uma fotografia minha que está no outro livro, né? O livro de fotografias que eu comentei sobre a pandemia, né? Então a capa é uma fotografia minha, a contracapa, a quarta capa é uma ilustração do Matheus Villar, né? Ele está aqui o nome dele, né? O Matheus Villar, que é um parceiro de ilustrações, parceiro de produções aí, editoriais. A parte gráfica toda do livro é do editor, do Marcelo Amado. Ele foi concebido, como eu falei, com uma cara assim, muito de filme, né? Uma construção muito cinematográfica. Propositalmente, aqui vamos falar aqui dessas capas internas, né? Temos uma ilustração, temos aqui outra ilustração também parecida, complementar, na verdade uma única ilustração dividida em duas, né? Temos uma página de rosto mais simplificada para dar uma impressão de filme mesmo, da abertura de um filme, na abertura de um longa, né? E os créditos então vão aparecendo gradualmente as informações, né? Temos aqui o sumário, aí ele vai entrando no capítulo, primeiro capítulo, né? Começam as ilustrações, texto. Temos uma interação inicial de pouco texto e ilustração e assim por diante. No final ele vai com aqueles espaços vazios que eu falei um pouco, né? Aí ele termina, né? Começa aqui um pós-fácil e ao término dele nós temos aqui as biografias, né? Pequenos perfis meu e do Matheus. E aí ele termina com a ficha técnica e o título, a folha principal que ficou para o fim. Então ele foi concebido mesmo como para dar uma impressão, uma atmosfera de
de filme. E as ilustrações, falando das ilustrações, né? Como que a gente trabalhou? Como eu falei, foi muito rápido o processo do livro, né? E com o Matheus, eu trabalhei com ele durante o livro. Então eu estava escrevendo o livro e estava falando das ilustrações. Como eu tinha a ideia bastante forte do final do livro e das imagens que eu queria, a gente fez o seguinte: eu fazia um capítulo e fazia um arquivo de especificação. Tudo a gente não se encontrou, né? A gente estava distanciados um do outro, e a gente fez dessa forma. Eu escrevia o livro, fazia um guia de ilustrações para ele, falando, preciso de X, quantidade de X de ilustrações, e aí cada ilustração eu dava uma orientação pormenorizada. E ele fazia as ilustrações, mandava para mim por e-mail, a gente discutia os rascunhos ali iniciais até chegar no final. Só passávamos para outro guia de ilustrações quando tivéssemos acabado, esgotado ali, exaurido todas as discussões com relação aos primeiros desenhos, e assim foi sucessivamente para cada capítulo. Então esse foi o processo prático mesmo de trabalhar à distância as ilustrações do Imunidade Coletiva. Com relação às personagens, aconteceu uma mistura neste livro de pessoas ficcionais, personagens antigos, como a gente abordou, e também, pela primeira vez, eu coloquei pessoas reais no livro, e personagens cuja imagem em forma de desenho foi baseada em pessoas reais também. Então temos várias personagens, o próprio Paulo e o Francisco. O Francisco aqui, cadê o Paulo? Meu Deus do céu. Aqui o Paulo está aqui, né? Eles foram baseados na imagem de dois filhos de um amigo meu. As outras personagens, temos aqui as freiras, Albertina e Regina, e a roqueira. Elas foram baseadas em pessoas com quem pessoas vivas e reais, né? Até temos aqui a Luciana, que é a minha namorada e parceira, escritora e fotógrafa também, e duas freiras amigas minhas, né? Pessoas conhecidas minhas mesmo. E elas entraram com nomes fictícios aqui no livro, né? Os três marmanjos aqui é o Chico, ele entrou com o nome próprio dele, né? No livro. Eu conversei com ele, acompanhou, autorizou. Todo mundo que é citado aqui, a grande parte eu consegui falar antes, né? Aqui temos uma ponta até do Matheus, aqui temos o próprio Matheus, aqui e eu aqui aparecendo como coadjuvante no livro, né? Então essa foi uma questão distinta que aconteceu nesse livro. Algumas pessoas eu achei melhor colocar até com o próprio nome, aí como eles representando eles próprios no livro. É a primeira vez que eu faço isso. Então foi esse o... também tem uma parte toda assim, de ambientação da cidade, ilustrações com o clima da cidade, prédios, poças d'água, vielas, avenidas, toda essa ambientação bem urbana aqui de São Paulo, né? Então trabalhamos assim com a parte gráfica, que é muito importante nesse livro. Eu dou até essa recomendação para quem pegar, folhear ali o final, tem algumas ilustrações que elas não apenas ilustram o livro, mas elas contam e complementam a história, de maneira que se você as vir, elas acabam entregando, dando aqueles spoilers, né, aquela coisa toda da trama do livro. Então a arte gráfica e ilustrações têm um peso muito grande nesse trabalho. Qual o livro que mais gosta de ter na estante? O livro que eu mais gosto de ter na estante, não diria nenhum livro, mas qualquer livro deste autor aqui, o Dostoiévski. E esse aqui é o meu livro preferido dele, Os Irmãos Karamazov. Então esse aqui é o livro que eu mais gosto de ter na estante, o autor que eu mais gosto de ter na estante, e na cabeceira também. Qual o livro mais velho na sua estante? O livro mais velho que eu tenho nas minhas estantes é este aqui. É um livro bem velhinho. Ele é um livro chamado Poesias... Vamos usar com calma aqui. Poesias do Soares de Passos. Ele é um livro de 1867, a 4ª edição dele. Qual é a sua mania literária? Minha mania literária, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu pego o livro, coloco o livro, pego outro livro, ponho aqui, pego mais um livro, pego outro livro, pego mais livro e assim por diante. Eu faço pilhas de livros.
pilhas de livros e vou espalhando as pilhas de livros. É praticamente um toque que eu tenho. Essa é a minha mania literária. Uma coisa puxa a outra. Para encerrar, queria dar uma dica de um livro de uma autora independente. Este livro aqui, ele se chama Colo Invisível. A autora é a Luciene Vinoli Miller. Tá? É um livro independente. Ela é editora, escritora e editora. É um livro sobre condição social de desamparo e abandono na cidade de São Paulo. A autora foi sem teto, ela fugiu de casa quando criança, tal. Este livro é a história de vida dela. É um livro independente que eu dou como dica para vocês procurarem, muito legal, tá? É Colo Invisível e a autora é Luciene Vinoli Miller. Tá aqui. Então essa é a minha dica. Nossa, bacana demais, né? A ligação que ele tem com os personagens, resgatando eles de outras histórias, de outros livros que ele já escreveu, e também dizendo, inclusive, que se sente como se fosse o biógrafo desses personagens que ele criou, né? Isso é bem legal. E legal também ele incluir a si própria, a sua companheira na história, né? E o que também me deixou muito feliz e eu achei super bacana foi o Matheus Vigliar fazer a capa e as ilustrações do livro, né? E que são lindas, né? Aqui tem uma. Né? O Matheus já participou aqui do Eu Que Fiz, falando sobre o seu livro A Casa dos Sonhos, que conta a história da mãe dele que teve Alzheimer. Então, assim, é só procurar. Eu vou deixar o link aqui do episódio que o Matheus participou, falando, né, do seu livro. E o trabalho dele nesse livro aqui do Arlindo Gonçalves está espetacular, né? Como ele mesmo disse, o Arlindo disse, eles trabalharam numa parceria muito bacana e o resultado não poderia ser diferente. Está muito bonito. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para acompanhar o trabalho do Arlindo, para saber onde encontra o livro para comprar, o Imunidade Coletiva, e também o link dos responsáveis pelo projeto gráfico, ilustrações e o nome dos livros que ele citou, né? E assim, uma coisa legal que ele falou durante o episódio, né, sobre a mania literária dele de fazer pilhas de livros. Quem nunca, né? De tempos em tempos eu preciso dar uma organizada na minha estante, porque eu vou acumulando, e em algum momento eu preciso organizar, senão são várias pilhas espalhadas por vários lugares, né? Bom, é isso. E que tal um trecho do livro, para atiçar a sua curiosidade? Bom, eu escolhi um trecho aqui que é muito legal, porque tem a ilustração do lado, né, que reflete exatamente o que o Arlindo escreveu. Ele escreveu assim: o fraco sol atinge outros locais. Ele atravessa o vão entre as duas pistas de um viaduto próximo. A iluminação alcança as poças de água de uma praça, as laterais de edifícios vizinhos, alguns postes e suas luminárias ainda acesas, que aos poucos vão se apagando, os fios elétricos de onde alguns pombos alçam voo, as portas fechadas do comércio. Elas não abrirão mesmo mais tarde. A luz, de início tênue, vai se fortalecendo minuto a minuto. Torna-se capaz de esquentar o asfalto das avenidas e das ruas do centro de São Paulo. A jornada começa. E aí tá aqui, ó, a ilustração do Matheus, que mostra, né, exatamente esse cenário que o Arlindo escreve. E assim, o livro apesar de falar de um tema tão denso como a morte, ele é bem gostoso de ler, viu? Então fica aqui, né, a capa para você lembrar desse livro e olhar aqui no link embaixo na descrição do vídeo onde adquirir o seu. E se você chegou até aqui nesse episódio, eu te agradeço pela companhia. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o joinha aqui, clica aí. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o Eu Que Fiz, tá bom? E se você
gosta de escrever e quer apresentar o seu livro aqui, sua publicação independente aqui no Eu Que Fiz, ou se você conhece alguém que escreve, ou tem algum autor que você acompanha o trabalho e acha bacana que ele se apresente aqui no Eu Que Fiz, manda um e-mail aqui, ó, euquefiz@revoluta.com, e aí eu vou conversar com você lá por e-mail, tá bom? Trocar uma ideia, e aí a sua dica vem parar aqui no episódio do Eu Que Fiz, tá bom? Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. E como diz Elisa Lucinda, o livro é a passagem de viagem mais barata que existe para você conhecer novos mundos, né? Não é exatamente isso que ela falou, mas a essência é essa, né? Que através dos livros a gente consegue viajar. Então, permita-se abrir um livro para conhecer outros universos, outras culturas. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.